la pandemia que está sucediendo en todo el mundo por la proliferación. Yo creo que esa es la palabra correcta: proliferación, expansión del virus COVID, que está asombrando, que está pondo en verdadero terror todos los países del mundo. Muchas personas murieron por esta molestia gravísima que se parece con un resfriado, pero es muy peor cuando acomete a una persona en grupo de riesgo. Mira, Panamá, Honduras, perfecto. No te español no es excelente, Angélica, pero yo estoy estudiando y un día será. Mira, a Venezuela, otra vecina. Muy bien, Erasmo. Bienvenidos, Tor, Honduras, bienvenidos. Entonces, amigos, que la pandemia es un verdadero horror, un verdadero terror en todas las naciones del mundo. Empezó en la China y ahora están en prácticamente todos los países. Yo creo que hay casos en 116 países. Nos tenemos algunos países más. Ya no hay, pero ciertamente hay subnotificaciones. O sea, quiero decir, las notificaciones que no han sido testadas, que no son oficiales. Entonces, las oficiales, los datos oficiales, ya es muy asombroso. Es un horror, un capítulo horroroso de la historia de la humanidad. Y todos los gobiernos del mundo están preocupados y direccionados a no impedir la propagación de pandemia, porque no hay más como. La OMS, Organización Mundial de Salud, ya clasificó expansión del virus como pandemia. Entonces no hay como retroceder o mirar para atrás, consertar la situación. Hay como evitar, prevenir que la situación se torne más mala, se torne cada vez más mala, con más muertes, más casos, hasta porque en países relativamente ricos el sistema de salud ya está en colapso, como en España, como Alemania, como Reino Unido está empezando, la curva está subiendo cada vez más, y la Italia es la peor, la más mala situación después de China, ¿no? Entonces, la preocupación de todos los gobiernos, ricos o no tan ricos, es de minimizar el caos. La situación no sea más, cada día más trágica, ¿no? Tragedia. Entonces, ¿cuáles las medidas que están siendo adoptadas? Cuando la pandemia empezó, cuando el inicio de todo, el comienzo de todo, la primera medida adoptada por gobierno chinés fue justamente isolar. Isolaram todo. Fueron hechos muchos testes para identificar las personas infectadas. Entonces, las personas infectadas fueron totalmente isoladas, y para que no hubiera contacto con las otras personas,
el gobierno determinó que fueron hecho un isolamiento total. Entonces las personas no salían de sus casas para nada, solamente para lo esencial. Entonces, esta teoria, que é a teoria de isolamento social, que em português nós falamos de isolamento social, que é lockdown em inglês, que eu creio que todo mundo compreende, não? E foi eficiente. Mira, muitas pessoas morreram. La pandemia se espalhou por todo el mundo, pero los datos muestran que desde final de 2019, cuando se registró el primer caso, hasta hoy, la curva bajó con esta medida de completo isolamento o aislamiento, la cuarentena, ¿no? De lockdown. Y fue un buen resultado. Tanto es, amigos, que en el día de hoy, en esta última semana que pasó, en China, todos los casos confirmados, que no fueron muchos, cerca de 50, no llegaron a 100 casos. No llegaron a 100 casos. La pandemia está en su fin en China. Y todos los casos, ningún fue de transmisión local. Quiero decir que todos los casos fueron, entre aspas, importados. Fueron de personas que vinieron de fuera de China. O sea, China consiguió, logró éxito con el cuarentena. Los datos nos muestran eso. Hasta en el día de hoy. Si mañana habrá otro surto, nosotros no podemos saber. Pero en el día de hoy, la cuarentena fue muy, muy eficaz en China. Por otro lado, amigos, alguns países, os primeiros países da Europa infectados. Em um rato eu comento com vocês, ok? Eu vejo os comentários e nós vamos conversando, porque isso não é uma ponência, isso é uma conversa, ok? Então, amigos, por outro lado, se há a quarentena, em outros países há uma preocupação muito grande com a economia, com as perdas econômicas. Foi a parte de la economia, muitos países minimizaram a pandemia. Não era pandemia todavia, não? A Organização Mundial da Saúde decretou pandemia há um mês, não há tanto tempo assim. Então, em alguns países, em primeiro registro, em 100 primeiros registros, em 300 primeiros registros, não haviam dado tanta atenção. Então, por exemplo, em Itália, que hoje, no dia de hoje, está muito, muito feio, as pessoas pensaram, em princípio, não, é um surto e logo passa. Então, não há que se preocupar, é com um resfriado mais forte, enfim. O governo italiano não pensou que seria muito apropriado, em um primeiro momento, todos em casa, aislamiento, a palavra é um pouco difícil de falar, de hacer el aislamiento, ou seja, a quarentena. Então, amigos, foi empezado na campanha Itália não para. Mira. Então, as pessoas continuaram trabalhando normalmente, fazendo suas coisas, como se fosse uma situação normal. E qual
foi o resultado. Nosotros todos vemos todos os dias por los medios de comunicação. A pandemia está cada vez mais mala em Itália. E agora, o que os italianos e os espanhóis e agora em Reino Unido e também nos Estados Unidos estão fazendo? Temos que parar. Temos que parar ou que seja diminuir o ritmo. Mesmo que para isso a economia seja sacrificada. Porque se levarmos como se não fosse nada, as muertes vão avançando e avançando e avançando e não há sistema de saúde nem em países ricos, quanto mais em países pobres. Então, essa teoria de quarentena domiciliar está sendo teoria a maior parte, a parte mais grande, é assim, a parte mais grande dos governos do mundo. E com relação à economia, sim, é um preço muito alto parar o país pondo em risco a economia, sim. Pero estamos presenciando um outro acontecimento muito interessante, que é a intervenção do Estado mesmo em países com ideologia, com direção de governo liberal ou de centro-direita, ou seja, todos os governos no dia de hoje que adotam a quarentena domiciliar, estão fazendo econômicas interventivas para salvar a economia na medida. Então, é o caso de todos os países e de países que no começo da pandemia não aceitaram fazer isso, adotaram uma outra medida, que é a medida que vamos falar em um rato. Então, esta quarentena domiciliar é a medida mais comum em que todos os países estão adotando no dia de hoje. Vamos a ver. Sim. E por outro lado, vamos ver quanto tempo mais para não adentrar o tempo de próximo ponente. Sim. E no outro lado, em um outro ponto, vamos ver se os países de ustedes estão adotando a quarentena. Vamos ver. A quarentena permite que diminua a curva de contágio. Carolina Francolosa. A quarentena permite que a curva de contágios e assim com isso podemos sair e elaborar em um período menor de tempo. Sim, Carolina, sim. Os dados, os resultados nos mostram isso, que é um sacrifício por um tempo, a economia sim sai prejudicada, sim, não há um crescimento como se fosse uma situação normal, é claro, é óbvio, pero que demonstra que a curva de transmissão baja. Então, é um sacrifício, não? Sacrifica-se las vidas, não? La cuarentena no es Alexander Discua. La cuarentena es lo más viable, aunque difícil en países empobrecidos. Sí, sí. En países empobrecidos y nosotros estamos viendo que en países ricos también. Tanto que la primera medida no se fuera la cuarentena, ¿no? Fue la otra medida que vamos a hablar ahorita. Dejé por último por causa de Brasil. E ustedes vão entender ahorita.
Ok. Sí, la mayoría está en el Ecuador, está abandonando la salud angiotoaquiza. En el Ecuador, están abandonando la salud pública, só busca el poder económico. No solamente en Ecuador, Ángel. Es un dilema muy sensible en todos los países y nosotros estamos aquí para hacer una reflexión a partir de eso. Lo que es más importante hoy, ¿no? Nuno Hino, hay que tomar cuenta que la pandemia tiene varias fases y que habría que analizar en cuál de ellas está en cada uno de los... Sí, sí, Nuno, es una consideración importante. Tanto que la otra teoría, que es el opuesto de la cuarentena domiciliar, una de sus reflexiones se direciona justamente a partir de esa su análisis. Es un hecho, vía Blanca Estela, es un hecho evidente que ningún estado del mundo está preparado para hacer frente a una pandemia. Sí, es verdad. Debido a que nunca es una prioridad para los diferentes gobiernos. Sí, aunque parece la naturaleza está nos dando una lección, ¿no es verdad? Porque la salud nunca fuera la prioridad. Nunca es una prioridad. Sí, hay que tener un fondo para hacer frente. Sí, muy buena observación, Blanca. Sin embargo, esta pandemia deja una enseñanza que los estados, a través de tus gobiernos, deben tener un fondo económico a las pandemias. No solamente a las pandemias, a las catástrofes naturales y todo más. Está nos mostrando que ninguna persona vive sola y el mercado financiero sin una reserva de fondos, ¿no? para la sociedad, para el colectivo, no funciona tan bien cuanto en la teoría, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces, por los comentarios, creo que la mayoría de los países están en cuarentena. Entendieron que la lección dejada por países que no se preocuparon temprano con esta cuestión están pagando un precio muy alto, como España, como Italia y como Estados Unidos ahora. Pero Estados Unidos está tomando la dirección opuesta, un poco más equilibrada en las dos teorías y mira, vamos torcer para que no llegue a una situación tan crítica cuanto la Italia, por ejemplo, ¿no? Tenemos que tener esperanza que no van a ser el próximo epicentro. Entonces, amigos, vamos a hablar sobre la otra teoría que principalmente en América Latina, en nuestra Latinoamérica, está muy en evidencia. En Brasil está muy en evidencia y un amigo de Ecuador habló acerca de eso en los comentarios también. Mira, la cuarentena es la actitud más correcta a ser tomada, es la más segura. Ok. Ninguna persona tiene duda acerca de eso. Los dados son la prueba que la cuarentena es la mejor salida para el enfrentamiento de esta pandemia. Ok, pero la cuarentena es como decir, la cuarentena frágil la economía.
E quando hablamos de países empobrecidos, como a maior parte, a parte mais grande de nossa Latinoamérica, a situação cambia um pouco de perspectiva. Em Brasil, Diego Fabrício Navarres, qual a posição atual de Bolsonaro, presidente de meu país, em Brasil? Eu vou falar ahorita disso, Diego. Então, a quarentena deixa a economia muito frágil e em países empobrecidos isso é um problema, uma preocupação muito grande, porque nós não temos um sistema de saúde muito bom. Penso que na Itália, em Espanha, há sistemas de saúde, e nos Estados Unidos há sistemas de saúde melhores que em nossos países, e houveram colapsos em los sistemas de saúde deles. Então, imagine lo que pode suceder com nós outros em nossos países que são empobrecidos, não? Então, é a grande preocupação de la ruptura de la cuarentena. Entonces es el más grande desafío de los gobiernos latinoamericanos en el día de hoy: salvar la economía o salvar las vidas y impedir y evitar que el sistema de salud adentre en colapso y no puedan ajudar todas as pessoas infectadas em estado malo. É um grande desafio e alguns países estão, como hablo em espanhol, relutando, estão se posicionando contra a quarentena total, o lockdown. Estão sendo propostas de implementar em los países el llamado vertical. É um meio termo, amigos. É como uma mescla entre a quarentena domiciliar total, quero dizer, el lockdown, e a teoria que vamos falar agora. Ustedes já escutaram de la teoria de la inmunidade coletiva? Já escutaram a respeito disso? É uma teoria conhecida há muito tempo e muito usada para outras doenças, outras moléstias que não têm vacinas. Como é o caso de Covid-19, como é o caso de coronavírus, que não há uma vacina todavia. E qual é o princípio dessa teoria? É justamente o princípio da vacina, basicamente, o princípio das vacinas: injetar anticorpos, imunizar as pessoas com o próprio vírus ou com os anticorpos criados por las pessoas que são infectadas por estas moléstias. Este é o princípio básico de las vacinas. Corríjame se há algum profissional de saúde que não pensas que é assim, por favor, corríjame o equívoco. Pero las obras consultadas, as obras de saúde consultadas, os profissionais de saúde que consultamos antes dessa ponência, me explicaram, hablaram para mim que o princípio básico de las vacinas é isso. Inyectar em nosso corpo anticorpos a partir do próprio vírus, como se fuera um antídoto do veneno de la serpiente, ou com anticorpos criados a partir do sangue das pessoas infectadas. Então, uma vez infectada, eu adquiro, eu crio em meu corpo anticorpos capazes de não me deixar mais ser infectada. Então, é o princípio de vacina. Pero quando não há vacina, a teoria da imunidade coletiva
hace una analogia, como se tuvéssemos vacina. É como se tuvéssemos uma vacina. Então, o que eres, afinal, en la práctica, la teoría de la inmunidad colectiva? Que yo creo que alguns de seus governos estão tentando fazer. Em Brasil está tentando fazer todavia. Que eres dejar as pessoas em circulação para que tenham contato com vírus, para que se infectem com o vírus e para que criem resistência a este vírus. Então, uma vez que 60 ou 70%, que é a porcentagem defendida por la teoria, 60%, 70% de las pessoas são infectadas por el vírus, então já criam el anticorpos, não somos infectadas, a curva em 6 meses baja. Então, lo que busca é o mesmo resultado da quarentena. Bajar a curva de transmissão, pero com uma outra estratégia e que não atente contra tanto a economia, porque ninguém vai parar, a economia não vai parar, está todo funcionando, todos trabalhando, todos em contato, transmitindo o vírus uns para os outros e solamente tinham que estar em isolamento as pessoas do grupo de risco. Ocorre, amigo, que o vírus, neste caso, esta teoria costuma funcionar com outras doenças. Sim, costuma funcionar. Pero o COVID-19 está se comportando de uma forma muito diferente. Por exemplo, los cientistas brasileiros já detectaram 11 mutações del vírus. 11 mutações de vírus em um mês. Nosso primeiro caso em Brasil, há solamente um mês. Um mês e hoje, que não estamos... Acá em Brasil, nós estamos adotando a teoria de aislamento vertical, que é esse meio termo que Estados Unidos começou a praticar antes de los casos atingirem um pico, né, saltarem muito rápido. Então, eles estavam aplicando esta teoria e o Brasil está todavia aplicando também. Então, a quarentena domiciliar em Brasil, assim como em Suécia, assim como em Holanda, assim como em Japão, e assim como foi em Reino Unido, assim como foi em Itália, e assim como foi em los Estados Unidos, a quarentena é uma sugerência, não é uma obrigação. Há uma campanha, quédate em casa, como em tus países também há, pero é uma sugerência, não é uma obrigação todavia. E é uma teoria muito delicada, muito sensível, porque com as mutações do vírus, há casos de pessoas que não estão em grupo de risco, são infectadas e começam a ter sintomas muito graves. Nós temos um caso em Inglaterra de uma britânica com 19 anos. Não havia problemas respiratórios, não havia nada. E se morreu de coronavírus. Por outro lado, em Itália, temos a notícia de uma idosa de mais de 100 anos. Então, não há uma curva, não há como fazer essa previsão. Quem vai ser infectado e está curado e não vai a morrer. Então, essa teoria da imunidade coletiva em coronavírus é muito peligrosa. Alguns desses países estão adotando a teoria da imunidade coletiva? Quero dizer, estão todos livres, o comércio funcionando,
todo como se fuera normal. Eu quero saber se seus países está todo normal, todos funcionando. Eu sei, não sei se há alguém de... Ai, quase nosso tempo. Não sei se há alguma pessoa de Nicarágua. Há alguma pessoa de Nicarágua online? Porque eu sei que Nicarágua está adotando a teoria da imunidade coletiva, sim. Lá em Nicarágua está todo funcionando de forma normal. E em Brasil, contestando a pergunta de amigo, nosso presidente Jair Bolsonaro defende a teoria da imunidade coletiva. Sim, no está domiciliar, pero em um meio termo, que seria isolamento vertical. Eu estou vendo um brasileiro aqui por uma fotita. Eu creio que é o Rodrigo. Bem-vindo, Rodrigo. Bem-vindo, Rodrigo. Vamos falar português também para os nossos amigos aprenderem português também. Então, o presidente Jair Bolsonaro defende o meio termo, que seria o isolamento vertical. Quero dizer, isola a quarentena domiciliar para os grupos de risco e os demás que puedan sair para trabalhar e assim fazer o vírus circular e a curva bajar. Nós temos que destacar que essa teoria da imunidade coletiva é muito polêmica, muito sensível. Os outros países que chegaram a adotar não tiveram buenos resultados. E, bueno, déjame ver. Sim, não tiveram buenos resultados e nosso país não está totalmente de acordo com essas medidas de teoria da imunidade coletiva. Os brasileiros têm se posicionado por la quarentena domiciliar em sua parte mais grande. E sim, com relação, déjame ver, com relação aos fundos, nosso governo também está adotando medidas para proteção da economia. Sim, nosso governo também está adotando proteção por la economia. E utilizando fundos de proteção social, sim. Então, amigos, nosso tempo está chegando ao fim. Preciso cerrar a transmissão, pero sim, há muitos comentários. Não há mais tempo. Não há mais tempo, uma pena. Pero podemos continuar nossa conversação por las redes sociais ou outras lives em um outro dia, ok? Meus contatos seguem na descrição da live e eu tenho que sair para deixar meu amigo fazer sua ponência agora, ok? Muitas graças, meus amigos, muitas graças. Quédense em casa se puder. Se puder, quédate em casa, proteja sua família, proteja a sua persona e seguimos juntos orando com muita fé em Deus que isso vai passar e vai passar muito pronto e em um ratito mais estaremos juntos com nossa vida normal, ok? Um grande beijo, amigos. Hasta la próxima. Si quieren continuar la conversación, estoy a disposición en las redes sociales.
Besos desde Brasil. Hasta la próxima.